Pessoal, vamos para a quinta questão, né? Também da prova do ano passado, foi a questão 18. Vocês podem conferir no caderno de prova de vocês. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte, né? Como está aqui ó, na ilustraçãozinha, né? São 5 pêndulos idênticos. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda, né, para o lado de cá, e liberadas, né, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras duas esferas, que inicialmente estavam paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em... Então, a gente aqui vai trabalhar dois conceitos que vocês também ainda não viram em sala de aula. Um, que é o assunto de colisões, né? O conceito de colisões em física, e o outro é o princípio da conservação do momento. A gente vai trabalhar esses dois conceitos para responder essa questão aqui. A segunda lei de Newton, né? Aquela que a gente está vendo nas questões anteriores, que é força resultante igual a massa vezes aceleração, ela nasceu, né? Ela foi formulada por Newton a partir da constatação da conservação do momento. O que é momento? Momento é a capacidade que o corpo tem de receber ou de transferir quantidade de movimento, né? De receber, de transferir e de conservar quantidade de movimento. Então, por exemplo, deixa eu ler o enunciado. O movimento isso aqui é o enunciado que eu coloquei, né, para introduzir o assunto. O momento é uma grandeza que pode ser entendida como a quantidade de movimento que um objeto ou um conjunto de objetos pode conservar em um sistema fechado. Então, deixa eu dar um exemplo. Quando a gente chuta uma bola de futebol, né, a gente está imprimindo a essa bola de futebol uma quantidade de movimento, né? Além da força que a gente está aplicando, consequentemente a gente está imprimindo uma quantidade de movimento, né? Ou seja, a gente está imprimindo a essa bola momento. Momento pode ser entendido como uma quantidade de movimento que um corpo é capaz de transferir a outro, ou de receber de outro, ou mesmo de conservar, né? Então, quando a gente chuta uma bola de futebol, a gente está transferindo momento, ou seja, a quantidade de movimento do nosso pé para a bola. E essa bola vai conservar essa quantidade de movimento, ou seja, esse momento, até um certo ponto, né? Porque em um sistema fechado, um corpo ele permanece com a mesma quantidade de movimento do início até o fim da sua trajetória, dentro do sistema fechado. Mas quando a gente, por exemplo, chuta uma bola, a bola vai estar sujeita à resistência do ar, né? O ar oferece resistência ao deslocamento de qualquer corpo, né? Lembrando, o ar também é um fluido, assim como líquidos também são fluidos, como a gente viu nas duas questões anteriores. Então, o ar, como fluido que é, também oferece resistência ao deslocamento de qualquer que seja o objeto, né? É por isso que quando a gente solta uma folha de papel no chão, uma folha de papel aberta, ela cai muito lentamente comparado, por exemplo, a uma caneta ou a um piloto, porque a resistência do ar nessa folha de papel é maior do que do piloto na caneta. Então é essa resistência do ar que é responsável pela lentidão da queda da folha de papel no chão. Então, o fato da resistência do ar se opor, né, ao movimento da bola, vai fazendo com que a bola vá perdendo velocidade, né, no decorrer da sua trajetória após o chute. Consequentemente, ela vai perdendo momento, ou seja, vai perdendo quantidade de movimento. Essa resistência do ar é uma força dissipativa, ou seja, ela dissipa energia. Ela dissipa a energia do corpo, né? Essa energia vai sendo dissipada em forma de som, de calor, né? De deformação. Então, a resistência do ar, que na física a gente dá o nome de arrasto ou arraste, né? Força de arrasto ou força de arraste. Essa resistência do ar é uma força dissipativa. A bola vai começar a perder velocidade à medida que ela vai se deslocando e, consequentemente, ela vai perdendo o momento, né? Ela vai tendo o seu valor de momento, né? De quantidade de movimento diminuindo, porque a velocidade está diminuindo. Então, velocidade é uma grandeza relacionada ao momento. Então, basicamente, a segunda lei de Newton explica que um corpo, basicamente, não é com essas palavras, mas é isso que a fórmula da segunda lei de Newton quer expressar. Um corpo vai tender a permanecer no seu movimento, né, no movimento que ele já vinha executando antes, até tendo o seu momento, ou seja, a sua quantidade de movimento
conservada até que alguém imprima uma força sobre esse corpo, né? Até que uma força externa atue sobre esse corpo, variando, fazendo assim variar o seu momento, né? A sua quantidade de movimento. Porque aí varia a velocidade e, consequentemente, variando a velocidade, você tem um valor de aceleração, né? Aceleração é variação da velocidade no tempo. Então, você tem um corpo que está com um determinado valor de momento. Quando, por exemplo, eu aplico uma força para deslocar esse corpo, eu estou fazendo com que o momento desse corpo varie, porque eu estou fazendo com que a velocidade dele varie, né? Então, a segunda lei de Newton se relaciona com a variação do momento de um determinado corpo, né? Basicamente, explica que aquela força resultante da fórmula ela é proporcional a essa variação do momento, ou seja, essa variação da quantidade de movimento que tem aquele corpo. E aí a gente entra no segundo conceito que a gente precisa trabalhar para resolver essa questão, que é o conceito de colisão. Na física, a gente trabalha com três tipos de colisões. O primeiro é a colisão elástica, que, segundo o enunciado da questão, é essa que está ocorrendo com os pêndulos, né, do pêndulo de Newton, né, do sistema de pêndulos. Né? As três esferas elas foram deslocadas para a esquerda, depois foram soltas e elas três juntas colidiram elasticamente, como diz no enunciado, elasticamente com as duas que estavam em repouso. Né? As três foram pegas, né? E soltas, todas as três juntas, e elas colidiram elasticamente com essas duas que permaneciam em repouso. Uma colisão elástica, o que significa? Significa que a energia mecânica total do sistema se conserva, ou seja, a energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. Calma. Primeiro, o que é energia mecânica? Energia mecânica é a junção de energia cinética e energia potencial. É a soma dessas duas energias. Num sistema fechado, a gente diz que a energia mecânica se conserva quando os valores somados de energia cinética e potencial permanecem a mesma, tanto no início do movimento como no final. Os valores podem até variar, por exemplo, um corpo pode começar um movimento com uma energia cinética maior do que a energia potencial, e no final da trajetória terminar com uma energia potencial maior que a cinética. Porém, quando você somar as duas, vai dar o mesmo valor da soma do início do movimento. Né? Ou seja, os valores podem variar entre si, entre cinética e potencial, porém, a soma sempre vai dar o mesmo valor, né? Em qualquer ocasião. Isso dentro de um sistema fechado e isolado. Né? É o princípio da conservação da energia mecânica. Então, na colisão elástica, a energia mecânica se conserva, ou seja, a energia cinética, né? A energia cinética é aquela que é relacionada à velocidade do corpo. A potencial tem a ver com a altura, né? Ou com posição. Então, a energia cinética antes da colisão entre os corpos é igual à energia cinética após a colisão. Aí a gente tem outro tipo que é a colisão parcialmente elástica, que é quando há uma dissipação de energia, ou seja, uma dispersão de energia, consequentemente de momento, né, de quantidade de movimento de um corpo, quando ele colide com o outro. Então, a dissipação de energia, de modo que a energia cinética antes da colisão acaba sendo maior do que a energia cinética depois da colisão, porque houve uma dissipação de parte dessa energia. Então, aí, no caso, o sistema já não é fechado e isolado, né? Está havendo alguma força dissipativa, como, por exemplo, a resistência do ar, fazendo com que aquele corpo ao colidir com alguma coisa, sofra uma perda de velocidade e, consequentemente, de movimento, né, de quantidade de movimento. E aí, a energia cinética antes da colisão acaba sendo maior do que após a colisão. Não vai haver conservação de energia mecânica. Isso na colisão parcialmente elástica. Na colisão inelástica, que é o terceiro tipo, há maior dissipação de energia mecânica. Após a colisão, os corpos ficam juntos. Ou seja, a dissipação aqui é praticamente completa da energia mecânica. Né? A força dissipativa, qualquer que seja ela, a resistência do ar, ou uma força de atrito, né, com alguma superfície, enfim, qualquer que seja ela, ela atua dissipando a maior parte ou quase toda a energia, né? Ou seja, o momento, né, a quantidade de movimento daquele corpo. E aí, após a colisão, esse corpo é, não tem energia suficiente, por exemplo, para bater e voltar, por exemplo. Ele bate e cai diretamente quando colide com alguma coisa, porque dissipou-se grande parte ou quase toda a energia mecânica desse corpo.
né, no processo da colisão. Então a gente tem esses três tipos de colisões: elástica, parcialmente elástica e inelástica. O termo elástica tem a ver de fato com o corpo colidir e voltar, tá entendendo? A colisão elástica, o corpo bate, né, e transfere seu momento. Ele pode voltar ou pode transferir seu momento, né, sua quantidade de movimento para outro corpo. Aí esse corpo que vai se deslocar, né? Que a gente vai ver é o caso que acontece aqui no sistema de pêndulos de Newton. Né? Na parcialmente elástica também ocorre essa transferência de momento. Né? O corpo bate em outro e transfere uma certa quantidade de movimento para esse corpo que também se movimenta. Não vai se movimentar com a mesma velocidade que se movimentaria numa colisão elástica, mas vai. Na colisão inelástica não acontece essa transferência de momento porque até acontecer o momento da colisão, o corpo que colidiu já teve sua energia praticamente toda dissipada, né? Pela ação de alguma força dissipativa, que pode ser a resistência do ar, a força de atrito ou qualquer outra que seja dissipativa, que dissipe energia, né? E aí reduz velocidade e reduz, consequentemente, a quantidade de movimento daquele corpo que colidiu. Então, a gente vai estar trabalhando com esse primeiro caso, que é a colisão elástica, porque a própria questão disse que as três esferas foram puxadas e soltas para bater nas outras duas em repouso, ó, colidindo elasticamente. Ou seja, vai haver conservação do momento, né? Vai haver conservação de energia mecânica, consequentemente do momento, né? Não de um corpo só, mas do sistema, né? Como um todo. Aqui a gente é como se a gente estivesse trabalhando com esse sistema, um sistema fechado. Não existe resistência do ar, não existe atrito, não existe a presença de qualquer outra força que atue dissipando o momento, né? No sistema, dissipando energia mecânica. E aí, pelo princípio da conservação do momento, momento é uma grandeza física, a gente chama de momento, eu vou estar sempre repetindo isso, momento ou quantidade de movimento. Se trata da mesma coisa. Eu vou ficar falando mais em momento, porque é mais simples de entender. Momento é uma grandeza física que a gente geralmente representa pela letra P minúscula. Né? Esse P indica momento, ou quantidade de movimento, né? De um corpo ou de um sistema. Né? Esse índice é de índice I é de inicial e o F é de final. Ou seja, o princípio da conservação do movimento indica que o momento total no início do evento vai ser igual ao momento total no final do evento, ou seja, o somatório dos momentos. Se a gente tiver um sistema com vários corpos, como é o caso aqui do sistema de pêndulos de Newton, né, que a gente tem 5 pêndulos no total, o momento total, né, somado desses 5 pêndulos vai ser numericamente igual ao momento no final da colisão, né, depois da colisão. Então, o momento total do sistema vai se conservar, né, vai permanecer o mesmo, somando, né, do início ao fim. É isso que diz o princípio da conservação do momento. O momento é dado pela multiplicação da massa daquele corpo que a gente estiver estudando, vezes a velocidade dele. Então, o momento é dado por massa vezes velocidade. Não confundir com a fórmula da força resultante da segunda lei de Newton, né? Que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Aqui o momento ele é massa vezes velocidade. E aqui, ainda no princípio da conservação, a soma, né, o somatório, né, desse produto da massa pela velocidade no início vai ser numericamente igual ao somatório desse produto das massas finais vezes as velocidades finais dos corpos, né? Isso levando em conta um sistema com vários corpos, como é esse caso aqui que a gente vai analisar, certo? Então, basicamente, isso aqui é uma maneira de destrinchar, né, o momento. O momento total inicial vai ser igual ao momento total final do sistema. Partindo agora para o caso específico do que a questão pede, essas três esferas foram movimentadas, né, do lado esquerdo e de algum determinado ponto foram soltas para colidir elasticamente com essas duas que permaneciam em repouso, certo? Então, no momento inicial, ou seja, do lado esquerdo da igualdade, né, vindo para cá agora, eu tenho esses 5 pêndulos têm massas idênticas, ou seja, eu vou chamar a massa de cada um deles de M, M maiúsculo. Todos eles têm a mesma massa, ou seja, todos eles têm a massa M. Né? Então, como são três esferas que se movimentaram, né, para a esquerda, eu tenho 3 massas vezes a velocidade. Né? Elas foram puxadas
juntas, ou seja, elas foram puxadas com a mesma velocidade. Aqui esse termo representa os dois pêndulos que permaneceram em repouso, né, que não foram puxados. Eles também têm massa m, da mesma forma que os outros pêndulos, né, pois estou indicando aqui 2m, vezes 0, que é o valor da velocidade deles nesse momento, nessa ocasião inicial. Se eles permanecerem em repouso, eles não têm velocidade, a velocidade é nula, é zero. Então, por isso aqui, onde teria o valor da velocidade desses dois corpos, eu substituo pelo zero. Esse termo aqui, no caso, vai zerar, né? Porque qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Isso aqui vai zerar, vai ficar apenas o 3mv, né? Que corresponde à massa e à velocidade das três esferas que foram puxadas. Igual, né? Coloca a igualdade. Aqui vai ser o momento final, né? Após a colisão, né? O somatório das massas multiplicado pelas velocidades, né, dos corpos no sistema. Vamos prosseguir. Né, como eu disse, aqui zerou, né? Porque nesse primeiro momento aqui, nessa primeira ocasião, né, antes da igualdade, os dois pêndulos aqui permaneceram em repouso, né? Eles não foram puxados. E aí a gente vai sumir com esse zero já já. Sumindo esse zero, a gente tem apenas, desse lado de cá, do lado esquerdo da igualdade, a gente tem apenas o 3mv, que é o somatório, né, das massas e velocidades dessas três esferas que foram puxadas. O que é que está indicando aqui? Ó? Esse outro termo aqui, o termo aqui sumiu, né? Ficou zero, foi zerado, porque a velocidade era zero dos dois pêndulos restantes, né? Porque eles ficaram em repouso. Sumiu, né? Zerou esse termo. Ficamos apenas com 3mv de um lado da igualdade e do outro lado da igualdade a relação final, né, das massas multiplicadas pelas velocidades. O que está indicando? Que essa relação final, ó, é igual a esse 3mv. Significa dizer o quê? Que no final, como se trata de uma colisão elástica, ou seja, a gente está aplicando o princípio da conservação do momento, como é uma colisão elástica, essa ocasião final aqui, ó, do lado direito aqui da igualdade, essa ocasião final indica que três massas, três corpos com massa m vão ter a mesma velocidade da ocasião anterior, quando essas três esferas foram puxadas. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas o que vai acontecer é o seguinte: essas três esferas vão atingir essas duas que estavam em repouso, ou seja, estavam paradinhas, vão atingir, e quando atingirem, essas duas vão se juntar a uma terceira esfera e vão se movimentar no sentido contrário, né? Nesse caso, para a direita. O que a questão pede é justamente para a gente indicar qual ilustração é a realidade após a colisão, não é isso? E aí a resposta, como eu coloquei aqui, é a letra C. Depois que as três esferas colidirem com as duas, vai acontecer isso aqui, ó, que está mostrando na letra C. Duas esferas vão ficar em repouso e três vão se movimentar no sentido oposto, né? Após a colisão. O impacto da colisão vai fazer com que três esferas se desloquem. Obviamente vão ser as duas que estavam em repouso e mais essa daqui, ó, que estava mais próxima delas duas, né, na colisão. Então, quando as três colidirem com as duas em repouso, duas que colidiram vão ficar paradas e três vão se deslocar no sentido oposto. É isso que essa relação aqui está me indicando, né? A ocasião final aqui, ó, mf vezes vf, está indicando que vai haver três corpos de massa m, né, com velocidade v, né, igual à velocidade que essas três esferas tinham antes de colidirem, né, no momento inicial, né, que é esse vzinho aqui, ó. Então, o momento final vai ser esses 3m, essas três massas m, com a mesma velocidade da velocidade anterior quando elas foram puxadas, né, antes de colidir. Então, a gente vai ter três esferas se deslocando, três esferas de massa m se deslocando com a mesma velocidade da velocidade inicial daquelas esferas que foram puxadas. Então é isso que essa relação matemática aqui no final está indicando. A resposta correta é a letra C, né? Na colisão, duas esferas vão ficar em repouso e três vão se deslocar no sentido contrário, certo?